Editora Vida apresenta Menos Palco, Mais Altar. Sobre o autor. Marcos Salles é pastor do projeto Vida Nova de Campo Grande, Rio de Janeiro, Tenda do Leão, ex-vocalista da banda 4x1 e compositor de várias canções conhecidas em todo o Brasil. Mesmo com o seu ministério focado na igreja local, ainda ministra em conferências em todo o Brasil e no exterior. Casado com Monique e pai de Rebeca, Azaf e Matias. Ministro de louvor com mais de 20 anos de ministério, é formado em teologia e life coach e leva consigo uma mensagem contextualizada e profética para este tempo. Capítulo 1. Entenda o chamado. Era um culto de domingo à noite e o louvor estava fluindo. Músicos bem ensaiados e o dirigente do louvor ministrando com graça e unção. Quando percebi que estavam cantando a última música daquele período, fui ao gabinete para pegar minha Bíblia, subir ao altar e pregar. Assim que saí do gabinete, passando por detrás do altar, vi o ministério de intercessão reunido em uma sala, clamando em alta voz. Cheguei até a porta e abri um pouco para ver e ouvir bem de perto o que estava acontecendo. Eles estavam clamando pelo culto. Mas um irmão me fez parar e chorar naquela noite. Ele orava assim: Senhor, que este não seja mais um culto, mas que seja o culto. Use o ministério de música, use o nosso pastor, repreenda todo o mal. Eu fiquei pensando, a maioria dos irmãos da igreja nem sabia que eles estavam ali orando. Esses irmãos não estão em evidência em cima de uma plataforma, mas são colunas na casa do Senhor e cumprem o seu chamado. Por falar em chamado, conheço um empresário que se chama Dmitry Marques. Ele tem uma excelente escola em Campo Grande, Rio de Janeiro, o Colégio Dmitry Marques. Inclusive, meus 2 filhos estudam lá. Dmitry faz um trabalho muito relevante na área da educação por meio do seu colégio, anunciando Jesus de uma forma muito inteligente, sem agredir nem impor nada a ninguém, mas passando princípios e valores para os alunos. Todos nós temos um propósito para cumprir, mas o problema é que muitas pessoas demoram a descobrir e algumas vivem sem saber ao certo o seu propósito. Outras têm medo de se envolver com esse propósito. O Dr. Myles Munroe disse: a maior tragédia da vida não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. A maior tragédia da vida é obter sucesso na tarefa errada. Existem chamados e ministérios específicos, como está escrito, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5, que diz: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Já em Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Precisamos desmistificar isso. Muitos acham que o chamado é apenas para ser pastor, missionário, músico ou cantor, mas você pode exercer o seu chamado de diversas formas. Por exemplo, pode ser um médico, um empresário, um advogado, um juiz, um político, ou exercer outras profissões e cumprir o seu chamado, servindo ao reino e exercendo influência com a sua profissão. Vejamos o que o teólogo John Stott diz sobre isso. Fui criado até a juventude acreditando numa pirâmide de vocações. Em seu ápice ficava o missionário transcultural. Ele era nosso herói. Se não fôssemos tão zelosos por Cristo quanto eles, ficaríamos em casa e nos tornaríamos pastores. Se isso estivesse além da nossa capacidade, procuraríamos uma das grandes profissões, direito, educação ou medicina. Porém, se em vez disso fôssemos para a política ou mídia, certamente não estaríamos longe de nos apostatar. Porém, há muito explodir essa pirâmide. Não me compreendam mal. É maravilhoso ser missionário ou pastor se Deus chama a pessoa para isso. Mas é maravilhoso ser médico, professor ou advogado se essa for a vocação da pessoa. E precisamos urgentemente de mais cristãos, caso sejam chamados para entrar na política e na mídia, vivendo ali por Cristo. Tem gente que definitivamente não tem aptidão para a música, mas quer cantar publicamente,
e até forço uma barra para ministrar. Deus pode usar qualquer pessoa nessa área, mas os dons e as aptidões são sinais do seu chamado. Quando Deus chama, Ele capacita. Lemos em Juízes capítulo 13 que Sansão nasceu com o propósito de libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Sua mãe não podia ter filhos, mas Deus fez um milagre na sua vida e ela o gerou. Entretanto, antes do nascimento de Sansão, Deus disse que este deveria ser separado e consagrado a Ele. Sansão se tornou um nazireu de Deus, e a força que ele tinha era para cumprir o seu propósito. Portanto, quando eu entendo o meu propósito e me alinho à vontade de Deus, Ele vai me capacitando. Os dons, os talentos, a unção e tudo que eu vou ganhando não é porque mereço, mas sim para cumprir o meu chamado e propósito. E quanto mais eu me comprometo e me dedico ao meu propósito, tanto mais Deus vai me dando ferramentas e me capacitando para isso. A maior causa do fracasso na vida de muitas pessoas é a falta de metas claras e de um propósito definido. Paulo foi um dos apóstolos que mais se destacou no Novo Testamento. Ele conseguiu alcançar inúmeros países, plantar várias igrejas e formar muitos líderes. Mesmo tendo deparado com diversos desafios, ele não titubeava, pois tinha metas claras e um propósito definido. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 18 ao 26, diz: Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Esmurrar o ar. Isso é muito forte. E quantas pessoas vivem assim, sem um propósito claro? Vivem dando soco no ar, atirando para tudo quanto é lado. Quanto esforço e tempo são desperdiçados por conta dessa falta de propósito. O poder que leva ao sucesso sempre é o resultado de um esforço organizado em torno de um propósito definido. Napoleão Hill. Quando falo de propósito, me refiro àquilo que Deus planejou para nós e que definirá o nosso lugar no corpo de Cristo e a nossa atuação no mundo. C.S. Lewis disse: No mundo há dois tipos de pessoas. As que em submissão e amor dizem a Deus: Seja feita a tua vontade. E aquelas a quem o próprio Deus diz: Seja feita a sua vontade. Podemos nos voluntariar para muitas coisas, mas em se tratando do reino de Deus, somos chamados por Ele para cumprir um propósito específico. Em seu livro Uma Vida com Propósito, Warren Hick disse: Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas ele não termina aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que você passará nesse planeta. É mais do que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: O que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente.
Em Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja glória para todo o sempre.